Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula nós vamos iniciar um novo capítulo, tá bem? Nós vamos iniciar o capítulo 13, Igreja e Cultura na Idade Média. Já estudamos um pouco sobre a Idade Média, né? Vimos que a Idade Média ela se divide em duas fases, né? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Neste capítulo, nós vamos estudar o processo que conduziu a Igreja Cristã a conquistar poder e influência na Idade Média e a cultura disseminada na Europa Ocidental nessa época. Nessa imagem aqui, sexto ano, está representando para a gente a Catedral de Santo André, em Wells, na Inglaterra, inaugurada no século XV. Essas construções enormes, pertencentes à Igreja Católica, é uma forma de afirmar todo o poder e toda a riqueza da Igreja Católica. Devemos lembrar que durante o período feudal, a Igreja se aliou, né, a vários imperadores, né, e conquistou grandes propriedades. Então, a Igreja ela tornou-se muito rica, tornou-se muito poderosa, influenciando inclusive em decisões políticas. E também a Igreja ela conseguiu fazer a aquisição de muitas propriedades. Vamos iniciar, então, estudando a origem e difusão do cristianismo. Primeiro, nós temos que entender que o cristianismo é uma das doutrinas religiosas com mais seguidores do mundo, né? E seus valores e práticas, inclusive, gente, tem muita presença na nossa cultura ocidental. A vida e os ensinamentos de Cristo estão registrados no Evangelho, né? Segundo os evangelistas, Cristo ele nasceu na Palestina e depois de adulto foi divulgar as suas ideias em território pertencente aos romanos. Nós já conhecemos um pouquinho, inclusive, sobre a história de Cristo também, né? E sabemos que muitos adeptos, né, do cristianismo que seguiam Jesus Cristo, eles foram perseguidos. Inclusive, Jesus Cristo também foi perseguido, foi morto, e após a morte de Jesus Cristo, seus discípulos continuaram a divulgar os seus ensinamentos, né? E esses discípulos também foram perseguidos pelos imperadores do Império Romano. Somente durante o governo de Constantino, gente, que governou de 306 a 337, que ele garantiu a liberdade de culto aos cristãos. Mas foi em 313, durante o governo, 313 não, desculpa, gente, foi em 391, sob o governo de Teodósio, que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. E apesar das várias perseguições que o cristianismo sofreu nos primeiros séculos da nossa era, os seguidores de Cristo espalharam por diversos lugares da Europa, da Ásia e da África os ensinamentos de Cristo, né? Então formavam-se algumas comunidades que se reuniam semanalmente para orar e praticar a comunhão. A comunhão, gente, era o ato de compartilhar das mesmas crenças, ideias e rituais religiosos. Nestas reuniões, nesses locais onde este grupo se reunia, sempre um se sobressaía, né? E começava a liderar essas reuniões. Então, a partir daí, gente, começa a haver uma hierarquia na igreja, né? A hierarquia é a ordem estabelecida entre os diferentes membros de um grupo de acordo com as relações de subordinação entre eles. Ou seja, nessa hierarquia da igreja, uns tinham mais poder que os outros, né? Então, nestas reuniões onde praticavam a comunhão, surgia aos poucos, né, os líderes, os bispos, que conduziam estas reuniões e que eram auxiliados pelos presbíteros e pelos diáconos. O bispo, na ordem eclesiástica, é o sacerdote responsável pelo governo material e espiritual de uma diocese, e o diácono é o clérigo que fica abaixo do padre, na hierarquia da igreja, e tem por função ajudar a celebrar na missa. Nessa imagem aqui nós temos representando o sermão do apóstolo Paulo, fragmento de uma predela, né? Conjunto de pinturas ou esculturas que formam a parte inferior
do retábulo do altar da igreja. Essa pintura é do italiano Luca di Tomé, de 1360. A igreja medieval nessa época, então, ela estava se tornando muito rica, muito poderosa, fazendo aquisição de muitas propriedades, mas não era todo o clero que tinha esses privilégios, né? Esses privilégios não chegavam aos monges e aos padres mais humildes da igreja. Segundo os evangelhos, então, gente, a igreja cristã ela foi constituída pelo próprio Cristo, que teria encarregado o apóstolo Pedro de edificar a igreja cristã. Pedro, então, teria fundado em Roma a primeira igreja. Durante as migrações bárbaras, já vimos que os bárbaros são aqueles, né, que não falavam ou que não possuíam os mesmos costumes e hábitos dos romanos e que não falavam o mesmo idioma romano. Então a igreja aliou-se a estes povos e coletava tributos dos servos e acumulou também as terras doadas pelos reis e nobres. E então tornou-se uma das grandes proprietárias de terras deste período, conforme nós já vimos, e inclusive também converteu os bárbaros ao cristianismo. Nestas imagens aqui está representando a hierarquia da igreja durante a Idade Média. Nós tínhamos o Papa, né, que era o chefe da igreja, comandava a cristandade na sede da igreja em Roma. Ainda hoje, né, o Papa ele é o chefe da igreja católica. Ele comandava os cardeais, e os cardeais é que escolhem o Papa. O clero secular, voltados para a administração da igreja, né? Então, nós vamos ter a divisão entre clero secular e clero regular. O clero secular, então, voltado para a administração da igreja, tem o bispo, que comanda uma diocese, e tem os sacerdotes ou os padres nas paróquias. O clero regular principais responsáveis pela conversão dos bárbaros ao cristianismo e pela preservação e produção cultural realizada nos mosteiros. Nós tínhamos o abade ou abadesa, né, que comandava uma abadia, e tem os monges ou monjas, dedicavam sua vida à oração e faziam votos de caridade, castidade e pobreza. A abadia, gente, é a mesma coisa que o mosteiro, tá? Só que é uma abadia quando a residência do abade está localizada no mosteiro. Entre os séculos 6 e 7, surgiram inúmeros mosteiros, né, pelo interior da Europa, cujos seguidores, inclusive, vão formar algumas ordens, né, como a ordem beneditina, a ordem dominicana e a ordem franciscana também. A ordem franciscana fundada por São Francisco de Assis. Os mosteiros medievais eram construídos com a intenção de ser a residência de uma comunidade religiosa católica, né? Nestes mosteiros, os monges eles viviam reclusos, viviam em oração, viviam estudando também e cumprindo as funções, né, destinadas à igreja. Então, quando abrigavam a residência do clérigo, responsável pela ordem religiosa na região, que era o abade, né, denominavam-se abadias. No século X, alguns monges beneditinos eles fundaram a abadia de Cluny, na França. O objetivo da fundação deste novo mosteiro era levar uma vida dedicada à pregação e obedecendo apenas, gente, ao Papa, né? Eles não obedeciam nenhuma outra autoridade, apenas ao Papa. E não aceitavam também o envolvimento de nobres nas decisões religiosas. Os beneditinos de Cluny também, eles questionavam a conduta de bispos, né, e de muitos clérigos, né, porque neste período, mais à frente vocês vão estudar que a igreja, muitos dos clérigos da igreja, eles fogem, né, à atuação como clérigo. Então, os beneditinos de Cluny, eles vão questionar a conduta destes bispos e de muitos clérigos, que vão tomar como suas as terras doadas, né, à igreja, e comercializavam também objetos sagrados e relíquias. As relíquias, objeto que pertenceu a um santo, né, ou que teve contato com seu corpo, ou que restava de algum santo.
E lá no século XVI também, esses questionamentos da Igreja Católica, gente, vão levar ao surgimento de uma nova religião, de uma nova igreja, a Igreja Protestante. Vocês vão estudar que, diante de todas essas insatisfações com a conduta dos clérigos, né, um monge, Martinho Lutero, ele vai questionar a posição da igreja. Então, ele vai acabar sendo excomungado, ele vai ter muitos seguidores e vai dar origem a uma nova igreja, a Igreja Protestante. Então, nos mosteiros, os monges eles dedicavam-se integralmente a uma vida regrada, né? Sem muito conforto, sem muita bebida, sem muito alimento, né? Só o necessário para vida, né? Eles também tinham um trabalho, viviam sob trabalho intelectual, com muita oração e sob uma rígida hierarquia. Nessa imagem aqui, gente, este desenho ele é do século XX e ele é uma reconstrução da abadia de Cluny, na França, né? Observem aqui a extensão dessa construção, né? O tamanho da construção, indicando, inclusive, todo o poder que a igreja detinha naquela época, toda a riqueza da igreja também. Questionamentos ao poder da igreja. A Igreja Católica, como nós vimos, ela cresceu progressivamente durante a Idade Média, acumulou muita riqueza, acumulou muitas propriedades, né? Surgiu uma hierarquia dentro da igreja, porém a igreja ela enfrentou contestações e crises. Uma dessas contestações vai surgir o cisma do Oriente. Vocês lembram que nós estudamos que o Império Romano ele se dividiu em dois? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente foi invadido pelos bárbaros, né, pelos povos germânicos. O Império Romano do Oriente ele se manteve, com a capital em Constantinopla. Então, segundo os cristãos do Império do Oriente, eles seguiam a religião cristã, mas de forma mais fiel às escrituras sagradas. Então, eles eram mais ortodoxos, né? Eles se denominavam ortodoxos porque julgavam seguir as verdadeiras leis e tradições. Então, eles vão fazer a divisão da igreja, né? Em 1054, ou seja, vai haver a fundação da Igreja Cristã Ortodoxa com sede em Constantinopla. Então, essa divisão, essa fundação dessa nova igreja vai dar origem ao cisma do Oriente. Tanto a Igreja Católica Apostólica Romana quanto a Igreja Ortodoxa existem até atualmente e são cristãs. Nessa imagem aqui nós temos a vista da Catedral Metropolitana Ortodoxa localizada em São Paulo. A cisma do Ocidente, gente, ela também vai acontecer, né, em Roma, com o Papado de Roma, inclusive, mas de uma maneira diferente. Um dos motivos para ter acontecido a cisma do Oriente é quando o rei Filipe IV, também chamado de O Belo, da França, ele vai estabelecer a cobrança de tributo sobre os bens da igreja. Dessa forma, o Papa Bonifácio VIII ele vai se recusar a fazer os pagamentos e foi preso em 1303, após diversos ataques do rei. Com a morte do Papa, então, Filipe IV ele vai conseguir a eleição de um Papa francês, o Clemente V. Então, ele vai transferir a sede da Igreja Católica para Avignon, numa cidade ao sul da França. Então, o rei ele conseguiu ter um controle maior, né, da Igreja, e isso agravou as disputas com aqueles que defendiam a sede do papado em Roma. Estes que discordavam de Felipe IV, gente, em 1378, elegeram outro papa em Roma. Então, tiveram dois papas neste período. Um papa com sede em Avignon, no sul da França, e um papa com sede em Roma. Então, esses dois papas começaram a disputar a legitimidade do poder, né? A legitimidade para ver quem comandaria de fato a Igreja Católica.
E esse acontecimento, logicamente, vai enfraquecer a igreja, vai fragmentar a igreja, né? E a unidade da igreja só vai ser reconquistada, gente, só vai ser recuperada em 1417 com o Concílio de Constança. Então, basicamente, essa divisão da igreja com um papado em Ávino e um papado em Roma é o que vai dar origem ao cisma do Ocidente. E a unidade sendo recuperada com o Concílio de Constança, em 1417. Nessa imagem aqui, está mostrando Martinho V sendo eleito Papa em 1417, durante o Concílio de Constança. O poder do Papa e também dos imperadores, gente, divergiram. Em um dado momento, né, o Papa, tendo um grande poder e uma grande influência, tanto religiosa quanto política, vai esbarrar no poder do imperador. Em 1073, então, um monge da abadia de Cluny, lembra que nós já estudamos sobre essa abadia, ele foi escolhido para ser Papa. Ele adotou o nome como Gregório VII e promoveu uma reforma para controlar a interferência dos reis e dos imperadores na igreja, ou seja, os reis e imperadores não podiam mais escolher os bispos. Porém, o imperador do Sacro Império Romano Germânico ele não gostou dessa decisão e rejeitou a determinação do Papa. Este descumprimento da regra pelo imperador gerou um conflito que ficou conhecido como questão das investiduras, porque o que estava em jogo era o poder de empossar os bispos. Quem queria empossar, o imperador ou o Papa? Somente em 1122, com Henrique V, sucessor de Henrique IV, é que foi assinado um acordo entre o Sacro Império Romano Germânico e a Igreja, e este acordo ele ficou chamado de Concordata de Worms. Por esse tratado, então, os futuros bispos seriam escolhidos pelo Papa, entretanto, teriam que pagar um imposto, né, ao Império. Neste infográfico aqui, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os movimentos heréticos e a Inquisição. O que são esses movimentos heréticos? Diante da insatisfação de alguns fiéis com a postura da igreja, vão surgir no interior da própria igreja, gente, diversas seitas e movimentos religiosos que vão contestar as ideias e as práticas católicas. Só olhando aqui no dicionário, né, no significado, seitas, doutrina que se afasta da crença geral, dissidente da religião oficial, ou seja, são aqueles que se afastam do que prega a Igreja Católica. E então, essa postura de não seguir os ensinamentos da Igreja Católica foi considerado como heresia, né? Esses movimentos heréticos, então, ameaçavam o poder da Igreja, que iniciou uma verdadeira guerra contra estes hereges, né, assim denominados. Entre esses movimentos heréticos destacam-se, então, os valdenses e também os cátaros que também são chamados de albingenses. Para combater todo este movimento de revolução contra os ideais da Igreja Católica, em 1231 foram criados os Tribunais da Inquisição. Esses tribunais da Inquisição faziam perseguição aos hereges, né? E também essas pessoas eram torturadas, eram mortas, para servir, né, de exemplo para outros que quisessem se afastar da Igreja Católica, que quisessem ir contra os ideais da Igreja Católica. Os albigenses, então, concentravam-se na cidade de Albi, na França. O que eles contestavam? O modo de vida de diversos membros do clero, a venda de indulgências, a acumulação de riquezas e a vida de luxo. Indulgências, gente, é o perdão para os pecados, tá? A pessoa pagava com recursos, como se a pessoa estivesse pagando para ter o seu lugar no céu. O que eles pregavam, os albigenses? A busca da perfeição e da purificação, uma doutrina apoiada na luta do bem contra o mal, do espírito contra a matéria, a salvação que vem das boas ações e o voto de pobreza.
Os valdenses, o que eles pregavam? Seguiam os ensinamentos do francês Pedro Valdo, um mercador de Lyon que abandonou sua atividade e distribuiu sua riqueza entre os pobres. O que eles contestavam? O abandono do ideal de uma vida de fé e simplicidade, o culto dos santos, a crença na existência do purgatório. Eles pregavam uma vida de fé e simplicidade e o voto de pobreza. E como já foi dito, a partir do século XV e século XVI, vocês ainda vão estudar que vão haver diversos movimentos pela reforma da Igreja Católica. E diante de todos estes movimentos, a própria Igreja ela vai fazer uma reforma interna. Bom, sexto ano, eu vou finalizar por aqui então a nossa aula. Tem algumas atividades de compreensão do conteúdo para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.